Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo falando um pouquinho sobre notícias do mundo cristão, repercutindo um pouco, tentando fazer um link sobre o que nós estamos vendo no mundo hoje, sobre o que a Bíblia fala. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da religião evangélica no Brasil, como que está essa evolução, como ela se tem dado. E os dados são bons, mas não são tão bons como nos últimos exames do IBGE, né? Nos últimos censos do IBGE. E o que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver que houve um aumento, sim, dos evangélicos no Brasil. Se a gente olhar aqui, tudo que está de rosa são os evangélicos. Então, se a gente vê em 1872, praticamente não tinha nada rosa. E conforme a gente for subindo, descendo, a gente vai ver que vai aumentando. A barrinha rosa vai aumentando bastante. E essa barrinha rosa é a barrinha dos evangélicos no Brasil. O vermelho é dos católicos. Então, por que essa notícia é boa, mas não é tão boa quanto poderia ser? Por quê? Porque por mais que os evangélicos estejam aumentando no Brasil, se a gente pegar os últimos censos, esse aumento é a primeira vez em décadas que diminui. Ou seja, estamos aumentando ainda, o número de evangélicos no Brasil ainda está aumentando? Sim. Mas está aumentando na mesma proporção tão grande como estava aumentando antigamente? Não. Isso é um problema em si? Mais ou menos. Vamos pensar por um lado. A gente tem visto muitas igrejas crescendo. Pode-se dizer que talvez inchando também, né? Como assim inchando? A Bíblia deixa bem clara que a porta para entrar para o reino de Deus é uma porta estreita. Mas qualquer pessoa que tem um pouquinho de senso crítico no Brasil, ainda mais no meio cristão, consegue ver que muitas igrejas têm alargado essa porta. Ou seja, a gente não precisa abrir mão mais de tanta coisa, não precisa se dedicar mais a tantas coisas, não precisa mais deixar tanto o mundo de lado, não precisa mais deixar tantas coisas que custam de lado para a gente estar numa igreja, para a gente até muitas vezes ser usado até como um símbolo dentro da igreja, né? Alguém a se imitar. E o número de evangélicos está diminuindo, ou o crescimento está diminuindo, pode não ser visto até com olhos de de ser algo tão ruim. Por quê? Por mais que estejamos crescendo um número menor, as perspectivas, né, que tinha que os evangélicos em crescimento poderia até passar a Igreja Católica em 2030, isso provavelmente não vai acontecer, porque o crescimento não está tão grande. Mas por que isso pode não ser uma notícia tão ruim? Como eu falei, né, a gente tem visto muitos escândalos no Brasil, muitas pessoas entrando para as igrejas, pessoas até muito conhecidas no meio secular, que não tem a vida tão transformada assim e acaba já recebendo o microfone, já sendo colocado como exemplo, como ícone ali na igreja evangélica. E esse inchaço acaba fazendo a gente ver alguns absurdos, né? A gente vê que muitas igrejas estão indo para algum lado meio estranho, a gente vê uma certa mundanização dentro da igreja. E algo interessante para a gente pensar nesse caso é que o crescimento da igreja não deve ser somente numericamente, né? A gente não deve pensar em crescimento de igreja somente em números. O crescimento de maturidade também é tão importante quanto o crescimento de números. Só que crescimento de maturidade não é algo que vai afagar tanto o ego de alguns pastores como um crescimento numérico, né? Infelizmente, tem muita gente que corre muito atrás de um crescimento numérico, de ter igrejas megalomaníacas. Por quê? Porque isso acaba inflando o ego. Enquanto nós estivermos nesse mundo, não vai ter como ser muito diferente disso, né? A gente vive em igrejas que são regidas por homens, os homens são falhos, então infelizmente nós temos muitas igrejas boas, igrejas sérias, igrejas que fazem a vontade de Deus, mas também temos muitas igrejas que infelizmente estão muito mais afim de inflar o ego dos seus líderes do que realmente ter um crescimento saudável. E para inflar o ego, é muito mais fácil você viver chicoteando seus liderados para que eles deem mais números e mais números do que investir em maturidade, né, em crescimento de maturidade da igreja. Então, a gente está vendo nesse censo do IBGE atual que o crescimento da igreja ainda existe, ainda é um crescimento muito bom, ainda é um crescimento muito bom. Mas de acordo com os últimos crescimentos, ele diminuiu. Então eu acredito que é um novo momento de Deus para a igreja.
né, para a Igreja do Brasil, que por mais que o crescimento ainda exista, por mais que ainda estejamos crescendo, eu acho que Deus está trazendo a gente para um novo momento, um momento onde as igrejas vão parar de olhar tanto para número, parar de olhar tanto para construções megalomaníacas e tentar olhar para dentro de si e curar os doentes, aqueles que estão feridos, né, de ensinar a palavra, que a gente vê que a palavra tem sido... É complicado, né? Como a palavra tem sido colocada por escanteio. Eu cresci numa cultura assim, quando eu era moleque, ali pelos anos 2000, eu cresci numa cultura de testemunho, né? Eu quero uma cultura de testemunho. Era ex-bruxo, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo. E quem tinha oportunidade nas igrejas eram essas pessoas, ou seja, se você era uma pessoa que estava estudando a palavra e tinha uma vida correta diante de Deus, você era deixado de lado, porque o importante mesmo era aquele ex-bruxo, aquele ex-isso, aquele ex-aquilo. E a gente vê muito isso hoje em dia novamente, né? A gente vê que muitas pessoas que saem desse mundo pop, desse mundo secular e entram para a igreja, acabam tendo muito mais voz do que aquelas pessoas que têm uma boa palavra para dar para a igreja. Então isso faz com que as igrejas inflem números, mas a maturidade da igreja não esteja crescendo na mesma proporção. Então eu acredito que esse número que a gente está vendo hoje, de o crescimento está diminuindo, é algo a se pensar, mas não acho que seja algo tão alarmante, porque a igreja, para dizer a verdade, a gente pensar mesmo, a igreja está inchada, né? O que é uma igreja inchada? É uma igreja que tem muitas pessoas ali dentro que só estão ali porque a porta está larga. Porque se eles entenderem que a porta é estreita, não vão permanecer. E não que seja da minha vontade que pessoas saiam da igreja, obviamente que não. Mas não adianta nada você estar dentro da igreja, você está sendo igreja de uma forma totalmente errada diante dos olhos de Deus, né? Então a gente tem que ter essa maturidade, esse crescimento de maturidade, a gente ver todos os feridos que ficaram pelo caminho por causa das chicotadas ali, da aceleração do ativismo das igrejas para dar mais número, para dar mais número, para dar mais número. Muitos feridos ficaram pelo caminho, muita gente ficou desigrejada, muita gente não foi cuidada. Então, eu acredito que a gente vai continuar crescendo, sim, mas que a gente vai continuar crescendo de uma forma saudável, né? Cuidando dos de dentro, amadurecendo, ensinando a palavra, ensinando o que é ser um cristão, o que é dar testemunho. E aí sim, talvez esse crescimento exponencial que a gente viu durante tantos anos, tantas décadas aí volte, né? Então, essa é a notícia de hoje, com uma visão bíblica, e fique aí para as próximas. Até mais.